Porque a gente vive, eu acho, né, na minha visão, assim, de uma pessoa que estuda muito esse universo do natural, né, toda a minha jornada, né, dentro do, assim, o Laces começa, como você falou, em 87, o meu avô era um barbeiro naturalista que veio para o Brasil em 1920 e ele fazia os próprios cosméticos na cozinha da casa dele, com infusões de chá. Então, assim, minha mãe aprendeu isso com ele, minha mãe passou isso para mim, e eu fui criada dentro desse universo natural. Então, para mim, a natureza, ela é tecnológica, né? Por quê? Quando você fala de um chá de camomila, normalmente o que é o caminho da cosmética e da medicina e de todas as tecnologias que a gente acha, né, nos remédios, nos cosméticos, vieram da natureza. Eles pegavam aquela molécula, aquele princípio ativo, aquele ingrediente que era o principal da camomila ou de qualquer outra molécula, sintetizam em laboratório e aquela molécula vira o princípio ativo. Só que aquela molécula é feita em laboratório, ela não é uma molécula natural. E tem uma outra coisa que a gente faz também, que no natural é uma sinergia. Uma planta, ela não é só o princípio ativo calmante que a camomila tem. Ela tem 300 princípios ativos que, sinergicamente, com o toque do nosso corpo, faz com que isso crie uma sinergia natural. Nós somos natureza. Nós somos feitos dos mesmos elementos que toda aquela... Quando a gente estuda na química aquela tabela periódica, ela é química para a gente estudar como... matemática, física e tudo mais, mas ela vem da natureza. Aqueles ingredientes são todos vindos da natureza. E quando a gente pega aquilo, conecta em quantidades que o universo, Deus, o que a gente quiser falar, dentro de uma planta, tem toda uma sinergia completa. Então, por que muitas vezes a nossa pele recebe melhor? Né? Porque tem essa sinergia de moléculas, não é só aquele princípio ativo que muitas vezes ele é sintético, e além de ser sintético, tem uma composição que não vai ter a sinergia com as outras coisas. Então, na minha visão, eu sempre falo muito dessa coisa da tecnologia, porque tecnologia da natureza, porque nos ensinaram que muitas vezes a natureza, a gente tem aquela visão antiga de que demora, não tem eficácia, né? Mas isso é o passado, que a gente às vezes não entendia muito bem o ciclo. Porque a natureza tem isso, ela tem timing, ela tem hora para você tomar. Né? No Ayurveda, por exemplo, a mesma planta, se você tomar de manhã, se você tomar na hora do almoço, se você tomar à noite, ela tem diferentes funções. Então, assim, por que a gente acha que a gente tem que tomar quando a gente quer? A gente precisa entender o ciclo, porque é uma sinergia de funções. Né? Então, é muito mágico. Por isso que eu acho que, cada vez mais, a gente está mais sensível, e aí causa as alergias, por conta de tanta química que a gente tem no nosso corpo, pela água, pelos alimentos, pelos agrotóxicos, pelo ar que a gente respira, especialmente nas grandes cidades. Então, tudo isso são químicas que o nosso sistema está processando. Aí a gente vai, em vez de colocar uma coisa natural no nosso maior órgão, que é a nossa pele, a gente vai e coloca uma coisa química. Então, assim, é muita coisa, né? Será que a gente está preparado para neutralizar tudo isso? Claro que a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é esse corpo que Deus nos deu, né? E que a gente é muito poderoso, a gente tem no sentido do poder de ressignificar muita coisa, transformar muita coisa, mas dependendo de como é seu estilo de vida, como você está naquele momento, pode te causar alergia. Né? Então, acho que a nossa pele só está nos contando que a gente tem que ter mais consciência.